Rio de Janeiro, 12 de junho de 2000. Era uma tarde aparentemente comum quando o ônibus da linha 174 parou no bairro do Jardim Botânico. Mas dentro daquele veículo começaria uma das mais dramáticas crises de reféns já acompanhadas ao vivo pela televisão brasileira. Um homem chamado Sandro do Nascimento entrou armado no ônibus e em poucos minutos, passageiros que simplesmente voltavam para casa se tornariam reféns. Durante aproximadamente 4 horas e meia, o veículo permaneceu cercado pela polícia. Do lado de fora, jornalistas transmitiam praticamente tudo. Do lado de dentro, homens e mulheres enfrentavam ameaças, medo e incerteza. Entre os reféns estava Geisa Firmo Gonçalves, uma jovem de 20 anos que acabaria se tornando o rosto mais lembrado daquela tragédia. Sandro também tinha uma história marcada pela violência e pela exclusão social. Anos antes, havia sobrevivido à chacina da Candelária, episódio que matou crianças e adolescentes que dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária no centro do Rio. Mas naquele dia, diante das câmeras, passado e presente se encontrariam de uma maneira devastadora. Depois de horas de negociação, Sandro finalmente saiu do ônibus usando Geisa como um escudo. Um policial tentou disparar contra ele. O tiro, porém, não atingiu Sandro. O que aconteceu nos segundos seguintes transformou o sequestro em uma tragédia. Essa é a história do ônibus 174. Eu sou Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, dê seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Para entender o caso, precisamos voltar à tarde de 12 de junho de 2000. No Jardim Botânico, o ônibus da linha 174 seguia seu trajeto, quando Sandro do Nascimento, então com 21 anos, entrou armado e rendeu os passageiros. O que inicialmente começou como um assalto, rapidamente se transformou em um sequestro com reféns. A polícia chegou e cercou o ônibus. A partir daquele momento, o veículo ficou parado, enquanto dentro dele, passageiros enfrentavam uma situação de extremo medo. Do lado de fora, policiais, jornalistas e equipes de televisão acompanhavam cada movimento. Ninguém sabia como aquela tarde terminaria. Sandro não surgiu daquele dia sem passado. Sua trajetória havia sido marcada por abandono, pobreza, violência e pela vida nas ruas. Um dos acontecimentos mais importantes de sua história havia ocorrido 7 anos antes. Na madrugada de 23 de julho de 1993, crianças e adolescentes que dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, foram atacados. O episódio ficou conhecido como a Chacina da Candelária. Sandro estava entre os sobreviventes. Essa informação se tornou fundamental para compreender a repercussão posterior do caso 174. O homem que agora mantinha passageiros como reféns diante das câmeras já havia sido vítima de uma das tragédias mais conhecidas envolvendo jovens em situação de rua no Brasil. E isso não justifica os crimes cometidos por ele dentro do ônibus, mas ajuda a compreender a trajetória de extrema vulnerabilidade que marcou sua vida. Anos depois, o diretor José Padilha retomaria essa história no documentário Ônibus 174, reconstruindo o sequestro e parte da trajetória de Sandro. Enquanto Sandro estava no controle do ônibus, havia pessoas vivendo momentos de terror. Os passageiros eram, em sua maioria, mulheres. Uma das reféns que ganhou destaque foi Janaína Lopes. Sandro chegou a obrigá-la a participar de uma encenação de sua própria execução. A jovem foi colocada diante de uma situação extremamente traumática, enquanto o sequestrador ameaçava matá-la. Para quem assistia pela televisão, aquelas cenas pareciam inacreditáveis.
Mas para os passageiros não existia distância proporcionada pela tela. Eles estavam a poucos metros de um homem armado e imprevisível. Cada gesto poderia representar uma ameaça. Cada palavra poderia provocar uma reação. E cada minuto aumentava a tensão. Um dos elementos que tornou o caso 174 tão marcante foi a cobertura da imprensa. A televisão transmitia o acontecimento praticamente em tempo real. Repórteres, cinegrafistas e equipes acompanhavam o cerco policial, enquanto milhares e depois milhões de pessoas assistiam de suas casas. A cobertura trouxe informações para o público, mas também levantou uma questão que permanece atual. Quais são os limites de uma transmissão ao vivo durante uma operação policial delicada? As câmeras mostravam o Sandro, os reféns e o cerco policial. O país inteiro acompanhava a negociação. Ao mesmo tempo, informações sobre a operação também ficavam expostas. Entre todos os nomes associados ao caso, nenhum ficou tão ligado à tragédia quanto Geisa Firmo Gonçalves. Geisa tinha apenas 20 anos. Ela havia entrado naquele ônibus como qualquer outra passageira, sem imaginar que aquela viagem terminaria em uma situação de vida ou morte. Com o passar das horas, Sandro passou a utilizá-la em suas ameaças e posteriormente como escudo humano. As negociações continuaram. As autoridades buscavam uma maneira de terminar o episódio sem que os reféns fossem mortos. Mas a tensão aumentava e o momento decisivo estava cada vez mais próximo. Durante aproximadamente 4 horas e meia, o ônibus permaneceu parado no Jardim Botânico. Do lado de fora, policiais cercavam o veículo. Do lado de dentro, os reféns tentavam sobreviver. Sandro fazia ameaças e demonstrava comportamento cada vez mais estável. O grande desafio para a polícia era encontrar o momento certo para agir. Uma intervenção mal executada poderia atingir uma pessoa inocente. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. No final da tarde, Sandro decidiu sair do ônibus, mas ele não estava sozinho. Geisa estava à sua frente, sendo usada como escudo. A polícia precisava agir. Um policial do BOPE, Marcelo de Oliveira Santos, tentou atingir Sandro. O disparo, porém, não acertou o sequestrador. A bala atingiu Geisa. O momento foi registrado pelas câmeras e transmitido para todo o país. Ferida, Geisa continuava sob o controle de Sandro. Então, em uma reação imediata, Sandro disparou contra a jovem. Geisa foi atingida e morreu. Aquela jovem, que havia entrado no ônibus como passageira, não voltaria para casa. O sequestro havia terminado em tragédia. Depois dos disparos, policiais conseguiram dominar Sandro. Ele foi colocado em uma viatura para ser levado ao hospital. Mas o caso ainda teria outro desfecho trágico. Sandro morreu dentro do veículo policial por asfixia. Sua morte provocou novas investigações e questionamentos sobre a atuação dos policiais envolvidos. Ao final daquela tarde, 2 pessoas estavam mortas: Geisa, a refém, e Sandro, o sequestrador. Mas as perguntas estavam apenas começando. Depois do episódio, as autoridades passaram a investigar tanto a morte de Geisa quanto a de Sandro. A atuação policial foi intensamente questionada. O disparo contra Sandro atingiu Geisa, e a morte do sequestrador dentro da viatura também levantou dúvidas. A delegada Marta Rocha ficou responsável pela investigação. Entre os policiais envolvidos estava Marcelo de Oliveira Santos, responsável pelo disparo realizado no momento em que Sandro saiu do ônibus. As investigações procuraram esclarecer as circunstâncias das 2 mortes. O caso também expôs fragilidades relacionadas ao treinamento, à negociação de crises e à atuação policial em situações com reféns. E levantou uma discussão que permanece atual. Até que ponto uma operação deve ser conduzida diante das câmeras? E como equilibrar o direito da população à informação com a necessidade de preservar uma operação delicada? Talvez uma das razões pelas quais o caso 174 continue sendo lembrado seja porque ele não pode ser reduzido a uma única pergunta. Não se trata apenas de perguntar quem foi Sandro.
Também é preciso perguntar como aquele jovem chegou até aquele momento. Sandro havia crescido em um contexto de extrema vulnerabilidade. Passou pela vida nas ruas, pela violência e sobreviveu à chacina da Candelária. Anos depois, estava dentro de um ônibus, armado e aterrorizando pessoas inocentes. Essa trajetória provocou reflexões sobre o abandono social, violência urbana e a maneira como o Estado lida com pessoas que crescem em situações extremas. Mas existe um ponto que jamais pode ser esquecido. Geisa tinha uma história. Janaína tinha uma história. Cada passageiro daquele ônibus tinha uma vida antes daquela tarde. Por isso, falar sobre o ônibus 174 não significa contar apenas a história de Sandro. É preciso lembrar também das vítimas. O sequestro do ônibus 174 tornou-se um dos episódios mais emblemáticos da história recente da violência urbana brasileira. O caso foi posteriormente retratado no documentário Ônibus 174, dirigido por José Padilha. A obra ajudou a ampliar a discussão sobre a pobreza, exclusão, violência, mídia, segurança pública e o abandono social. O episódio também permanece associado à cobertura jornalística ao vivo. Em 2000, a televisão mostrou praticamente tudo. O público viu o ônibus cercado, os reféns, Sandro, Geisa e o momento em que a tentativa de intervenção policial terminou em tragédia. Mais de 2 décadas depois, as perguntas continuam atuais, especialmente em uma época em que celulares e redes sociais permitem que acontecimentos sejam transmitidos instantaneamente. No dia 12 de junho de 2000, o ônibus entrou para a história do Brasil. O número 174 deixou de ser apenas o nome de uma linha de transporte. Passou a representar uma tragédia marcada por violência, medo, desigualdade, falhas operacionais e uma exposição televisiva sem precedentes. O caso 174 não é apenas uma história sobre um sequestrador e seus reféns. É uma história sobre vítimas, policiais, mídia, violência urbana e abandono social. É a história de uma jovem que se tornou símbolo de uma tragédia. É também a história de um homem cuja trajetória começou muito antes daquele ônibus. E é a história de um país inteiro que assistiu ao vivo o desenrolar de uma tragédia. Mais de 2 décadas depois, as imagens daquele ônibus ainda permanecem na memória de quem acompanhou o caso. Geisa perdeu a vida, Sandro também morreu, e o caso deixou uma discussão que permanece atual sobre violência, abandono social, segurança pública, mídia e os limites da atuação policial. Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também se interessa por histórias reais e casos que marcaram o Brasil. E não se esqueça, por trás de cada caso existe uma história. E por trás de cada história existem pessoas.